Começa agora, então, Mente Saudável. Doutora Laura, muito bom dia. Bom dia, Gisele. Hoje nós vamos falar de alcoolismo, né? E é um tema que gera algumas dúvidas e algumas controvérsias. Primeiro porque assim, o álcool é uma substância que ela é legalizada, é uma substância que, apesar de alterar a consciência, é uma substância permitida legalmente e que o uso em pequenas quantidades não necessariamente é um problema, né? As pessoas que usam eventualmente em doses pequenas, existem até alguns estudos que mostram assim que teria algum benefício até protetor para o coração. A questão é que as pessoas muitas vezes usam isso de uma maneira equivocada, que o uso da pessoa é com um bom objetivo e a pessoa acaba exagerando e trazendo consequências ruins. O alcoolismo, ele envolve desde aquelas pessoas que usam álcool em grandes quantidades diariamente, que é aquele alcoolista pesado e que tem consequências graves do álcool, que mesmo ficando algumas horas sem o uso do álcool já traz consequências ruins. Por exemplo, aquela pessoa que levanta de manhã e já acorda com tremores, que é já sintoma de abstinência, de falta do álcool na corrente sanguínea. O corpo está muito acostumado com a substância e mesmo algumas horas, 8, 10 horas sem a substância já gera sintomas de abstinência. Essa é uma minoria, mas uma minoria bem grave, que quase todo mundo conhece alguém que já está nesse estágio em relação ao uso do álcool. E tem também aquela pessoa alcoolista que ela bebe bebida alcoólica geralmente só nos fins de semana, mas quando ela faz a ingesta da bebida alcoólica, ela faz em exagero, ela não tem um controle, ela começa a beber e passa da conta. E daí nessas horas, aqueles efeitos do álcool que envolve algumas sintomas como de desinibição, de perda do controle de impulso, é como se a bebida ela cortasse o freio da pessoa, a pessoa desinibe e aí ela começa a fazer coisas que em outras situações normais, sem o efeito do álcool, ela não faria. Isso fica bem evidente nessas horas, então, de uso excessivo do álcool. O álcool também, além desse efeito de desinibição, ele também causa um certo relaxamento e uma diminuição da ansiedade. E em pessoas que são mais ansiosas, a prevalência de uso de álcool é até um pouco mais elevada do que na população em geral, porque quando a pessoa sai, parece que ela precisa de uma dosinha de coragem para enfrentar a situação, por exemplo, para chegar em alguém do sexo oposto, para iniciar um relacionamento, para iniciar uma conversa, e aí o álcool acaba fazendo esse efeito de inibição. É como se ele usasse o álcool como um remédio naquelas horas, mas álcool não é remédio, por isso que eu coloquei como se fosse entre aspas, não corresponde, não é uma maneira adequada de tratar isso. Então, o que começa às vezes como algo recreativo, às vezes acaba se tornando uma obrigação. Parece que para sair a pessoa precisa ingerir alguma coisa, alguma bebida alcoólica para que ela consiga então se divertir, consiga aproveitar esse momento. Essa é a hora que a bebida deixa de ser algo saudável e começa a se tornar o problema, tá? Como quase tudo na vida, quando é em exagero, deixa de ser uma coisa boa e começa a transtornar, a trazer consequências ruins. Essas consequências ruins envolvem desde consequências para o organismo ruins, que, por exemplo, o álcool em excesso ele vai sobrecarregando o fígado e pode causar desde casos graves de cirrose até um acúmulo de gordura no fígado que a gente chama de esteatose hepática. E também alterações que aí na parte psiquiátrica a gente se preocupa muito, que são as lesões neuronais, a sobrecarga cerebral pelo uso do álcool e também as consequências comportamentais. A pessoa desinibe muito com o uso do álcool e faz coisas que em outras situações ela não faria. E isso gera problemas no âmbito familiar, nos relacionamentos. A pessoa pode se meter em confusão, se envolver em brigas, em problemas com a justiça, pode se envolver em acidentes automobilísticos. A gente sabe hoje que as principais causas de acidentes automobilísticos estão relacionadas com a imprudência e principalmente com o uso de álcool. Não é à toa que hoje a gente tem essa tolerância zero em relação ao álcool, né? A pessoa não deve ingerir nada para poder dirigir, mas na prática muita gente não respeita ainda isso. Ainda hoje é comum a gente ver nos noticiários histórias de pessoas que se envolveram em acidentes, às vezes acidentes até com vítimas fatais e tudo, e que estavam alcoolizados, estavam sob o efeito do álcool. Então, uma série de coisas que estão relacionadas a esse excesso, ao uso do álcool de uma maneira inadequada. Essa é a hora que a família precisa estar junto e as pessoas que conhecem a pessoa para apoiá-la e buscar junto a ela maneiras de modificar esses hábitos, de reduzir esse uso, ou em muitas situações a ideia de reduzir o uso muitas vezes não é efetiva, é de abolir mesmo, de se abster da substância e buscar outras maneiras de se divertir, de aproveitar as coisas sem precisar do uso do álcool. Existem alguns tratamentos que são úteis nesse processo.
Hoje está muito na moda quando a pessoa faz uso de álcool em excesso ou de outras drogas mais pesadas, como o crack, o oxi, que está agora disseminando pelo país, de internar a pessoa como se isso fosse a solução para o problema. Em alguns casos ajuda, quando a pessoa realmente quer parar e ela precisa ficar longe da substância, precisa ficar sem acesso nenhum à substância para parar, mas na maioria dos casos que as pessoas são internadas à força, quando elas saem da internação, 15 dias, 1 mês, 2 meses depois, às vezes no primeiro dia a pessoa já volta ao uso, porque ela não está motivada para isso, ela passa aquele período isolada ali numa internação e quando ela volta para a sociedade, estão ali todos os estímulos e a pessoa não está ainda motivada para realmente parar isso. Tem um tipo de psicoterapia chamada de entrevista motivacional, que ela trabalha, e talvez seja a técnica mais efetiva no alcoolismo e talvez em outras dependências, que ela trabalha com a pessoa a motivação da pessoa para realmente se abster daquela substância, dela entender que aquilo é um problema, dela entender os prós e os contras relacionados ao uso da substância e os comportamentos que ela deve evitar para que aquilo deixe de ser um problema na vida dela. Então, trabalhar essa motivação para que a pessoa mude esse ciclo de comportamentos que estão trazendo problemas a ela. Eu falei bastante do alcoolismo, mas hoje a gente tem um problema tão grave, ou talvez até na frequência não, mas na intensidade mais grave, que é com os derivados de cocaína, né? Com a própria cocaína ou com o crack, a pasta base, o oxi, porque a dependência criada para essas substâncias, principalmente para essas formas que são fumadas, como o crack e a pasta base, que a pessoa cria uma dependência muito rápida. Às vezes, depois de 2 ou 3 vezes que a pessoa usa, a pessoa já está dependente da substância e com o evoluir do quadro, chega um ponto em que a pessoa ela vive para usar a substância. Ela faz qualquer coisa para obter dinheiro, rouba coisas em casa, na rua. A vida dela é para obter maneiras de obter a substância e vive toda em função dela. Então a vida acaba se tornando apenas obter a droga. É um caso gravíssimo. Não existe nenhuma família que tenha um dependente de drogas assim que esteja bem, que esteja estruturada, está toda bagunçada, está todo mundo sofrendo com o quadro que envolve uma família que tem uma pessoa dependente dessas substâncias. Nesses casos não tem uma dosinha saudável ou um uso recreativo. O uso é sempre um problema, sabe? Essas substâncias não tem como ser saudável. E mesmo essas substâncias que seriam ilícitas, proibidas, na verdade o acesso é super fácil e a imensa maioria das pessoas que devem estar assistindo programas devem conhecer alguém ou ter alguém próximo que está com problemas relacionados a essas substâncias. Então daí é a hora de buscar ajuda e de tentar modificar isso, né? A gente lida com... Se deixar aqui eu fico falando sem parar, né, Gisele? Mas com as substâncias a gente lida com algo que eu acho bem importante de ressaltar, e sempre que alguém que me procura, que é dependente de alguma substância, eu valorizo muito isso, que é assim, a pessoa não usa o álcool ou qualquer tipo de droga porque a substância é ruim ou porque... se a pessoa acha, por exemplo, a cerveja amarga, ela não vai ficar dependente ou viciada em cerveja. Na verdade, ela fica dependente da droga porque, para ela, de alguma forma, aquilo traz para ela um tipo de prazer, tá? Algo bom, entre aspas, para ela com o uso da substância, tá? E a busca desse prazer com a substância é a motiva de continuar buscando isso. Então, sempre que a gente lida com coisas que dão prazer, é difícil de conseguir se abster de abdicar disso. É só pegar o exemplo, por exemplo, da alimentação. A alimentação não é algo ruim, mas em excesso é algo que acaba sendo um problema sério na vida da pessoa, né? Que ela acaba ganhando peso, acaba se descontrolando, acaba tendo compulsão alimentar, mas não é algo que traz consequências ruins como o uso de drogas, mas também envolve essa situação de prazer. Então, quando a gente lida com situações que envolvem prazer, tem que trabalhar muito essa questão da motivação da pessoa, do quanto aquilo tem também de desvantagens para ela, para poder modificar esses hábitos. Acho que era um pouquinho isso que eu queria comentar aqui, Gisele, e gostaria de dizer o seguinte: teve várias pessoas que pediram por e-mail, pessoalmente, para a gente comentar aqui também desses vários episódios que a gente tem visto nos noticiários hoje em dia, de violência entre crianças, né? Entre adolescentes e às vezes até com desfechos fatais que têm acontecido hoje em dia na sociedade. Então acho que seria um tema bem interessante para a gente abordar daqui 2 semanas no nosso próximo programa. Com toda certeza. Inclusive tem 2 casos assim, que me assustou, eu acho que assustou toda a sociedade. É um caso de uma menina que, segundo, sofria de bullying e aí atacou a colega dentro da escola e matou a colega a facadas, né? E no mesmo dia, no outro estado, um menino também matou o colega a facadas porque era um amigo que estava namorando
a sua ex-namorada. Então ele realmente não achou nada legal essa história e foi até lá e matou o colega. Pois é, uma maneira muito grave, assim, de resolver as coisas, né? Uma coisa assim, esse limite até onde é adequado, até onde eu posso ficar chateado ou me irritar com a outra pessoa, esse limite está sendo ultrapassado de uma maneira bem grave em uma série de situações, né? Acho que é uma... Valor que eu vou querer saber também na semana que o senhor falar sobre esse assunto esse adolescente, ele já sai de casa com essa ideia, ele já coloca a faca, já sabendo o que ele vai fazer. Ele já está tudo premeditado, porque se a faca está dentro da mochila é porque ele já está pensando em algo, né, para machucar. Mas é para matar mesmo, é para assustar, ou ele já sai realmente com a intenção de acabar com a vida do outro? Então a gente deixa isso em suspense para a gente conversar daqui 2 semanas. Senão acaba sendo outro assunto aqui, isso, né? Acho que tem muita coisa bacana para a gente conversar sobre isso. Então tá, a doutora Laura volta então com o quadro Mente Saudável daqui 2 semanas, tá bom?